Hey, what's up, guys? Caetano here. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre countable e uncountable nouns, substantivos contáveis ou incontáveis. Primeiramente, precisamos entender a diferença entre substantivos contáveis ou countable, a gente também pode chamá-los de count nouns, né? E os substantivos incontáveis ou uncountable, ou também conhecidos como non-count. Substantivos contáveis, pessoal, são todos aqueles substantivos que podemos pluralizar e podemos utilizar números para definir quantidade. Em se tratando de comida, que é o tema do nosso novo capítulo, os substantivos contáveis são aqueles que se referem a unidades que normalmente vemos de maneira separada, como oranges, bananas, nuts, crackers. Os substantivos contáveis também podem ser utilizados no singular, tá? Então, logo nós vamos ter, por exemplo, orange, no plural oranges, ok? E no singular eu tenho an orange, ok? A mesma coisa ocorre com bananas no plural, né? E aí, se eu quiser usar o singular, a banana. Depois nós temos nut, no plural, nuts. No singular, a nut. E cracker, né? Que no plural é crackers. E no singular, eu falo a cracker. Certo? Já os substantivos incontáveis são todos aqueles que não podemos pluralizar. Eles são invariáveis quanto ao número. Não podemos utilizar números para definir quantidade. Em se tratando de comida, novamente, os incontáveis são aqueles que se referem normalmente a líquidos, grãos, massas e carnes, por exemplo. Tá? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos, então. Nós temos, por exemplo, a palavra oil. É um substantivo incontável porque se refere a um líquido, né? Depois nós temos cereal, um outro exemplo de incontável. Neste caso se refere a grãos, né? Pasta, que é massa em inglês, né? E se refere, obviamente, a massas. E beef, que é a carne de boi, né? Se referindo à carne, ok? Caso desejemos expressar uma quantidade desses itens, podemos fazer uso de unidades de medida, né? Ou das embalagens onde eles normalmente são comercializados, né? Então, essas mesmas palavras, né? Oil, cereal, pasta e beef, poderiam ser quantificados, né? Eu poderia dizer, por exemplo, a liter of oil. 1 litro de óleo, né? Eu poderia também dizer, em vez de liter, eu poderia dizer a bottle of oil, ok? Já a palavra cereal, nós podemos quantificá-la dizendo, por exemplo, a box of cereal, né? Uma caixa de cereais. Ou ainda, eu posso dizer também a bowl of cereal, uma tigela de cereais, ok? Pasta, eu posso dizer a bag of pasta. Seria um saco de macarrão, né? Ou, por exemplo, dizer a dish of pasta, um prato de macarrão, ok? Já para beef, nós podemos dizer, por exemplo, a beef steak, que seria, no caso, o bife mesmo, como a gente fala aqui no Brasil, né? O filé dele, né? Ou eu posso dizer também, se eu não quiser dizer a beefsteak, que aí é uma unidade só, eu digo a kilo of beef. Ou utilizar alguma outra medida para esses substantivos. Existem várias possibilidades. Eu dei para vocês aqui apenas algumas dessas possibilidades, tá? Nem sempre a distinção entre contáveis e incontáveis é tão clara. Tá? Tanto que alguns substantivos que são contáveis em português são incontáveis em inglês e vice-versa, tá? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos, tá? Eu vou dar exemplos para vocês de substantivos que são incontáveis em inglês
e que são contáveis em português, tá? Um exemplo seria pão, ok? Em português eu posso dizer pães, tá? Mas eu não posso dizer breads em inglês, tá? Então, a palavra bread, ele é um substantivo incontável em inglês, tá? E em português ele é contável. Então, aí, para estudantes brasileiros, isso gera uma certa dificuldade de aprendizagem, né? Já que nós temos uma tendência a fazer traduções literais na maior parte do caso, né? Então, no caso de bread, por exemplo, se eu quiser quantificá-lo, eu posso dizer, por exemplo, a loaf of bread, que seria, no caso, o pão inteiro, né? O pão que sai da forma, né? A loaf of bread. Eu poderia dizer também a roll of bread, né? Que seria o nosso pãozinho francês aqui no Brasil, né? A roll of bread, que é um rolinho de pão, né? E eu poderia também dizer a slice of bread, no caso, uma fatia de pão, né? Então aí, um exemplo para vocês. Outro exemplo, agora não se tratando de comida, seria a palavra furniture, né? Que em inglês se refere ao que a gente fala em português, móveis, né? A palavra os móveis, né? A gente normalmente não usa no singular em português, mas por estar no plural ele é um substantivo contável. Já em inglês, a palavra furniture se refere à mobília da sua casa, tá? Em geral, né? Não exatamente peças específicas, né? Se eu quiser quantificar, eu tenho que utilizar, por exemplo, a piece of furniture, que aí seria, no caso, uma peça de mobília da sua casa. A table, a chair e assim por diante, ok? Outra palavra incontável em inglês é essa aqui, ó, homework, né? Que em português a gente traduz normalmente como dever de casa, né? Eu posso dizer deveres de casa em português, mas não existe homeworks no plural em inglês. Se eu quiser quantificar, eu posso dizer, por exemplo, a homework exercise. E aí sim, a palavra exercise é contável e eu posso, então, dar números aqui. Eu posso dizer two homework exercises ou some homework exercises. Nós vamos ver a questão do some em seguida aí. Outra palavra incontável em inglês, mas contável em português, é essa aqui, ó. Information. Né? Informação. Eu não posso dizer informations em inglês, mas eu posso dizer informações em português, tá? Então, é outra palavra, outro exemplo de uma palavra contável em português, mas incontável em inglês. Se eu quiser quantificar information, eu posso dizer a piece of information, né? Que seria uma informação. A piece of information. Ok? Então, eu estou dando aqui alguns exemplos para vocês de alguns substantivos que são contáveis em português e incontáveis em inglês. Então, foi o que eu falei logo no começo, né? A distinção entre contáveis e incontáveis nem sempre é tão clara, principalmente para estudantes que são brasileiros, né? Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre a distinção entre some e a palavra any, tá? Essas palavras elas são muito comuns quando a gente utiliza substantivos contáveis ou incontáveis, tá? Elas podem ser utilizadas com os dois tipos de substantivos, contáveis, countable, e incontáveis, uncountable, tá? Elas dão a ideia de quantidade indefinida, né? E podem ser traduzidas para o português como um pouco de, ou algum, alguns, ou alguma, algumas, tá? Com os substantivos contáveis, essas palavras basicamente funcionam como os plurais de a e de an. Vamos dar uma olhadinha aqui então, ó. Eu tenho, por exemplo, an orange. Se eu quiser pluralizar essa construção, eu vou dizer some ou any oranges. Né? Então, basicamente, o some e o any são o plural de an, nesse caso aqui. Outro exemplo, a banana.
no singular. No plural, some ou any bananas. Ok? Eles também podem ser utilizados com os substantivos incontáveis, como é o caso de oil, por exemplo, né? Se eu quiser quantificar de forma indefinida oil, eu vou dizer some ou any oil. E a palavra cereal, posso dizer some cereal ou any cereal. Ok? Então, aí a distinção entre o singular e o plural, utilizado com o some e o any. Nós já vamos entender, então, agora, quando que eu utilizo o some e quando que eu utilizo o any, qual é a diferença entre eles, né? Bem, quando, então, a gente vai utilizar some e quando nós vamos utilizar any, tá? A gente vai usar o some em frases que são afirmativas, principalmente, tá? E vamos utilizar o any em frases que são negativas e interrogativas. Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos que eu vou colocar para vocês aqui, ó, tá? Então, imaginemos um diálogo, ok? A frase é: Do we need any lettuce for the sandwiches? Então, nós temos aqui a palavra lettuce, que é um substantivo incontável, né? Veja que, como é uma pergunta, né, nós estamos utilizando o any antes do substantivo lettuce, que é um substantivo incontável. E aí a pessoa me responde: Yes, let's get some. Né? E eu poderia aqui, novamente, utilizar a palavra lettuce. Mas como ela já está subentendida na frase, vamos deixar entre parênteses, né? Então, yes, let's get some. O some, nesse caso, está sendo utilizado nessa frase porque a frase é afirmativa, tá? Nos dois casos, os substantivos são incontáveis, mas no primeiro caso, a primeira utilização de any é por causa da pergunta e agora por conta de ser uma frase afirmativa, né? Continuando o diálogo, a pessoa me pergunta: Do we need any tomatoes too? E notem que agora a palavra tomato está no plural, então é um substantivo contável, né? E eu estou utilizando o any novamente, né? Antes do substantivo tomatoes. Do we need any tomatoes too? E a pessoa diz: No, we don't need... We don't need any. Né? E novamente eu posso omitir a palavra tomatoes, já que ela está subentendida na minha frase, né? Neste caso eu estou usando any também porque a minha frase é negativa, né? Então, no, we don't need any tomatoes, né? E aí eu posso continuar ainda. We have 2 in the fridge. Nós temos 2 na geladeira já, então não precisa, ok? Então, é aí essa distinção entre o any e o some. Any em perguntas e negativas e o some apenas em frases afirmativas. Porém, tá? A palavra some pode aparecer ocasionalmente em questões também, em perguntas, tá? Só que as perguntas precisam estar oferecendo alguma coisa ou pedindo algo, né? Então, por exemplo, um exemplo de offer, de oferta, né? Would you like some ketchup in your burger? Então, eu estou te oferecendo ketchup no seu hambúrguer. Would you like some ketchup in your burger? Apesar de ser uma pergunta, eu estou utilizando o some antes da palavra ketchup, que é incontável, né? Mas é porque se trata, então, no caso, de uma offer, ok? Agora, por exemplo, se eu estiver fazendo um pedido, né? Que a gente chama em inglês de request, ok? Um exemplo, ó. Can you pass me some salt, please? Você pode me passar um pouco de sal, por favor? Isso se trata de um pedido, um request. E aí eu estou usando some antes da palavra salt, que é incontável, por conta disso, por ser um request,
Tudo bem? Então, some em frases afirmativas, normalmente, e pode ser utilizado em perguntas quando essas perguntas estiverem oferecendo ou pedindo alguma coisa. Do contrário, utilize any, ok?